Eu me lembro que nós queríamos uma peça poderosa, que fosse um guindaste poderoso, né? Mas que não estava disponível no Brasil, né? que montasse o canteiro inteiro. De repente, isso não foi possível, tivemos que montar todo o sistema UDA, né? Montamos 2 guindastes, um em cada torre, né? E tivemos que ter um sistema adicional para a montagem da garagem. 2 sistemas de montagem. Pode virar. E o concreto armado é muito pesado, né? Vocês estão vendo, por exemplo, a concretagem de peças de costura, né? Pode virar. Então, o concreto armado é sempre uma coisa pesada, né? Exige sistemas de elevação e de transferência também mais sofisticados, né? Pode virar. Mas o resultado, né? Claro que numa construção mais industrializada como essa, né? Você tem sempre a coisa da garantia da qualidade, né? Também todos os perfis complementares, as esquadrias, né? Todas produzidas industrialmente, com as medidas foram sempre garantidas em projeto. E realmente a Camargo Corrêa me deu ao nosso grupo, ao nosso escritório, uma liberdade enorme de atuar nesse prédio. Sabe? Pode virar. Foi engraçado, foi difícil, sabe? Isso aí, até uma coisa, eu detesto esse negócio de concurso, porque essa competição entre colegas é uma coisa muito desagradável, né? Leva, às vezes, ao lado pior do ser humano, né? De estar se garantindo, né? É uma coisa horrível. Mas, nesse caso aí, um amigo meu, que a Camargo Corrêa queria ter a opção de escolha, né? Então, escolheu um amigo meu e vocês querem fazer, cada um? Eu disse, olha, vamos fazer juntos, que é melhor. Não, queremos competição. Então, o que a gente vai fazer? Eu desisto, né? Aí acabamos aceitando. E fizemos o projeto, mas fazíamos assim, mostrando o que um estava fazendo para o outro, sem aquela coisa do esconde, da competição, que é horrível. Eu não gosto de concurso por causa disso, sabe? Porque cria sempre Quer dizer, eu acho que o concurso é uma coisa que tem que ser estimulada pelos arquitetos, mas tem esse lado cruel da competição. Hã? Você fez em São Paulo. Tem. Foi a reprodução desse aqui, Foi feito depois, Parecido, bastante parecido. Né? Aí Mas o que eu estava dizendo? Mas aí, então, quer dizer, aí acabou a Camargo Corrêa optando pelo sistema pré-fabricado. O Milton não tinha feito pré-fabricado. E aí ele contratou um engenheiro da Suécia olha, foi uma confusão, até eles acharem que a gente era capaz de fazer, sabe? Porque eles ficavam com medo, né, de repente entrar numa barca dessas e se darem mal. Mas acabaram convencidos, o engenheiro da Suécia passou muito tempo lá. Então, foi um prédio que demorou a construir, sabe? Eu já estava de saco cheio, né? Porque, então desiste logo, faz o que quiser. Mas eles queriam fazer o Sebastião Camargo. Depois o Sebastião Camargo assim, ficou tão satisfeito com o prédio, aí me convidava para ir caçar na África. Eu digo, eu quero saber de caçar na África. Aí houve uma... foi. Aí depois, uma ocasião, até ele queria montar um sistema de construção civil na Camargo Corrêa, né? Aí queria que eu fosse para lá, eu digo, não, meu negócio é outro. Mas foi um prédio que me deu assim, uma satisfação profissional grande por causa dessa liberdade que a Camargo Corrêa deu. Pode virar. Esse prédio aqui, também em Brasília, já você vê, é uma coisa completamente diferente em termos de pré-fabricado. O dono daquela casa maluca que eu mostrei no princípio, com aquela viga, ele, como eu disse, ele ficou muito rico, né? Nos tornamos amigos, então ele sempre tinha coisas para fazer e me chamava. Ele queria fazer um prédio aí no terreno, um prédio para escritórios, comercial. Eu disse, tá bem, então vamos fazer pré-fabricado, mas aí a ideia era fazer uma coisa super econômica em termos de moldagem, fazer no canteiro mesmo. Então, o número de peças foi reduzido assim ao mínimo, né? Era a caixa de fachada, a laje, pode virar. Então, montamos no canteiro, esse prédio fomos nós mesmos que acompanhamos a construção, né? Montamos só uma forma para ficar mais econômica, a forma de laje, né? Isso tudo montado com um guindaste muito simples também. Então, o prédio tem uma característica de pré-fabricação quase que rudimentar, pode virar. Então, vocês veem, esse prédio foi feito depois da Camargo Corrêa, né? Então, essa alternativa, essa opção de se fazer
aplicar essa ou aquela tecnologia, né, ela às vezes decorre de um momento. Por isso é que eu acho que a arquitetura é muito mais um processo, né, do que um desenho, né. O desenho é importante, né, mas ela resulta de um processo, né. Se a gente não imaginasse esse processo como o único viável para atender ao programa do Zé da Silva Neto, né, seria difícil viabilizar através da prefabricação. Pode virar. Esse aqui, então, que é um prédio de uma indústria gráfica lá em Brasília, esse é ainda pior ainda. Porque esse aí, nessa época, eu estava trabalhando num prédio do Oscar, lá dos militares, né? O Oscar me escreveu pedindo para eu ir lá, porque o prédio era todo prefabricado. Então, eu estava envolvido com a firma construtora que estava fazendo isso, fazendo o prédio do projeto do Oscar. E essa indústria gráfica queria, então, o Jornal Correio Brasiliense, queria montar um prédio gráfico, mas que, ao mesmo tempo, que foi que a empresa Rabelo construísse, mas que fosse uma coisa assim, muito econômica. Então, a gente fazia a montagem, foi feito um molde só, né? Você vê que é uma economia de moldes total aqui, só tem 2 elementos, tem esse pilar e um de canto, que era feito utilizando o mesmo molde, né? E a viga de cobertura. Pode virar. São só esses 2 moldes. Então, era uma obra fantasma. Quando o guindaste vinha, né, ele montava a peça do dia, depois ia embora, quando ele ia se recolher. Ele, de passagem, montava. Então, todo o condicionamento do projeto foi feito para a obra ser executada dessa maneira. Pode virar. Pode virar. Esse elemento de laje, uma laje apoiada aqui, esse pilar e a peça de cobertura. Pode virar. Esse prédio, né, que você estava falando, é um prédio aqui também, a mesma tecnologia ele foi um pouco mudado, sabe? Com a mesma tecnologia do prédio lá da Camargo Correia, igualzinho, com as costuras posteriores, a torre trabalhando também como carga de vento. Agora aqui tem ainda um pouso de helicóptero lá em cima, né? E isso foi usado, o sistema de ar-condicionado aqui foi todo externo, né, para permitir a prefabricação de efeito exterior. Então, você vê que ele passa todo pela fachada. Então, esse cuidado, às vezes, com o pré-fabricado, a gente tem que ter, porque a montagem de cada sistema complementar ocorre posteriormente. Pode virar. Então, todo o sistema de ar-condicionado passa por aqui, ó, externamente. A passagem das instalações, toda essa coisa são... E a torre de ar-condicionado ficou lá em cima, né? Pode virar. Pode virar. Mesma coisa da Camargo da Correia, igualzinho. Pode virar. Esse prédio também pré-fabricado em Brasília foi feito em Salvador, né? A intenção aí era criar um prédio baixo, já numa implantação já num fim de esquina, né? Infelizmente, esse prédio foi feito até para garantir que não se fizesse nada alto nessa área, mas acabaram fazendo tudo. E o prédio foi pessimamente executado, um horror. Pode virar. Porque isso, eu nem sei como é que foi executado pré-fabricado, foi num período que eu estava lá em Salvador, depois o prefeito foi demitido, eu fui embora e eles fizeram o prédio, inclusive com o projeto. Eu tinha feito um anteprojeto, eles usaram apenas o anteprojeto, nem me consultaram, de forma que o prédio é muito ruim. Mas o prédio destinava-se a delegacias, né, bem no centro da cidade, né? Então, o que se procurou fazer? É criar uma área circular, que ela ficava a implantação mais adequada para essa esquina, né? Mas, ao mesmo tempo, criar um lugar onde os presos pudessem ter luz do sol, essa coisa, um lugar central protegido, né? Então, a área administrativa fica em volta e os presos ficam em subsolo, mas com um buraco lá que garantisse a segurança que tem que ter, mas que tivesse pelo menos um pouco de sol. Pode virar. Então, eles fizeram pré-fabricado, mas aí, por exemplo, eu não participei nada do processo, sabe? É muito mal feito. Pode virar. Mas a construção circular, né, a maquete, vocês veem que é muito mais cuidada. Então,
a construção circular, né, ela exige também um cuidado muito maior, né, na questão das peças pré-fabricadas, porque, naturalmente, na medida que elas se aproximam do centro, elas vão mudando, né? Então, para você conseguir economia de escala, seria aqui houve uma tentação assim, de reproduzir um elemento bem pequeno, né? Porque você tinha que garantir pelo menos 150 moldes, né? 150 reproduções por molde, para isso ser factível como construção pré-fabricada. Pode girar. Essas fotos da construção dão até arrepio. Pode virar. Bom, aqui o convento a estação da Lapa, nós já vamos entrar numa pré-fabricação mais pesada, né? Aqui é quase que a pré-fabricação de viadutos, inclusive esse viaduto que teve se implantado aí. Quando nós, nessa época, eu estava atuando mais na área de planejamento urbano da cidade, né, com implantação dos sistemas de transporte, né, e nós tínhamos viabilizado um sistema de VLT, que a estação central permitiria que o VLT entrasse num nível inferior, né? O sistema de transição, era uma estação modular, né? Em que a transferência para o sistema de ônibus urbanos fosse feita no nível do pavimento térreo e tivesse o pavimento de transição para os pedestres, com as escadas rolantes, para chegar acumiada, né? Num prédio independente. E foi tudo pré-fabricado. Os abrigos, nós usamos aqueles abrigos que eu mostrei, uns abrigos em concreto, que já estavam sendo implantados na cidade, de forma que os ônibus, né, eles entram, contornam o lugar onde você tem o desembarque, para os passageiros pegarem as escadas rolantes e depois se alinham aqui nas estações de embarque. E enquanto não houvesse a implantação do sistema de VLT no nível inferior, né, os ônibus também entrariam, os ônibus articulados entrariam no pavimento de baixo, que foi só agora que fizeram, e fizeram no metrô. Então, essas coisas, né, depois de 20 anos é que o sistema vai se completar, e se completa errado, né? Pode virar. Mas a coisa do transporte aí foi muito preponderante na escolha do partido, porque isso aqui é um fundo de vale, é o fim do vale, né? E a cidade se desenvolve aqui. Então, todo o sistema de transporte era obrigado a chegar e contornar. Então, não era uma estação de passagem. Isso foi a grande dificuldade de implantação. Que todos os ônibus tinham que fazer uma volta no final, contornar e voltar, não podiam passar. E para ir liberar justamente essas curvas, inclusive os ônibus que tinham que contornar aqui, então houve necessidade de se eliminar muito apoio, né? Não podia tinha que ter um sistema de transição que permitissem essa liberdade do ônibus fazer a curva. Pode virar. E um raio de curva de um ônibus chega a 30 metros, né? Então não é uma coisa fácil. Na estação de transferência de desembarque, né, o que se fez? Criou a estrutura das escadas na parte central, né, e um sistema totalmente atirantado, né, que garantisse a montagem dessas peças pré-fabricadas a partir do núcleo central de apoio. Então, aqui vocês estão vendo os tirantes, né, e as lajes, né? Isso aí eu mostrei, a questão dos impulsos, né? São rótulas sempre que envolve esses apoios aí, pode virar. E os pré-fabricados, né? Naturalmente, uma parte sempre fundida no local, mas os pré-fabricados não são muitos, não, pode virar. Essa estação está horrível hoje em dia, porque foram ocupando com o comércio tudo. Quer dizer, a ideia era você ter um pavimento em que o pedestre circulasse livremente, né? Aí vão botando barraquinha hoje, então nem adiantou essa liberdade espacial conquistada pelos tirantes, né? Porque foi tudo colonizado aí com o comércio. Então são coisas que são inevitáveis. Pode virar. Mas, por exemplo, as lajes, né? São lajes pesadas. Então, isso é o que a gente chama de concretagem pesada, com moldes de concreto revestidos de epóxi, né? O sistema essas coisas estão muito relacionadas com o sistema de desmoldagem, era preciso, inclusive, uma força adicional com macacos para desmoldagem, porque a inclinação dessas peças é pequena. São problemas que surgem no próprio desenho do pré-fabricado devido a uma técnica de execução. Pode virar.
eu gosto sempre de mostrar o desenho do anteprojeto, né, e o que se conseguiu. Nesse caso aqui, conseguiu bastante parecido com o que estava sendo proposto, né? A montagem, as peças, né? Pode virar. A montagem dessas peças, por exemplo, que eu falei atirantadas, né? Você vê que, às vezes, essa coisa do pré-fabricado, ela elimina completamente os escoramentos, que são caríssimos, né? O cimbramento. Então, existe uma vantagem adicional aí do uso dos pré-fabricados, que é você eliminar os escoramentos, mas isso tem que ser feito no projeto, né? Não pode ser depois improvisado na obra. Nesse caso aqui, a montagem de cada módulo desses, né, ela já sobe com o cabo. Então, ela apoia na rótula e depois é simplesmente içada. Pode virar. Pelo cabo e nivelada pelo cabo, conforme vocês estão vendo aí, né? São todas rótulas aqui de apoio. Pode virar. As lajes também, pesadíssimas, né? Sempre exigindo guindastes enormes. Pode virar. Então, é um sistema muito pesado. Esse viaduto de entrada, né, que tinha garantia o retorno dos ônibus, né, foi extremamente complicado. Quer dizer, é claro que a gente acabou optando por esse mastro, uma estrutura muito difícil, né, muito problemática, né, mas ela garantiu essa liberdade de fluxos na base do viaduto, né. Ela criou, eu te mostrei, até mostrei isso no primeiro dia, né? Esses tirantes, né? A rótula aqui, mas garantiu um vão de 100 metros lá, livre, né? Pode virar. Engraçado que esse projeto, nessa época, né? Todos os projetos eram financiamentos que vinham do BIRD, né? Então, esse projeto teve que ser aprovado nos Estados Unidos. Eu tive que ir lá com a equipe, no final nem o calculista pôde ir, eu tive que também discutir com as empresas lá para eles aceitarem o projeto. E como essa solução em massa era uma coisa bastante inusitada na época, foi preciso fazer muitas imagens de convencimentos, fazer orçamentos, mostrar quanto ia custar. Eu sei que no final eles exigiram lá nos Estados Unidos que a gente criasse pelo menos 2 tirantes que fosse possível que de repente um ônibus destruísse 2 tirantes e o viaduto continuasse em pé. Na época eu achei um absurdo, até porque eu acho que num tirante desses o ônibus ia se destruir, não ia destruir o tirante. Mas acabou sendo uma coisa providencial. Porque o que aconteceu foi o seguinte: a construção muito mal feita, né? Esses tirantes, na época, né, na época que ela foi feita, eles correm dentro de uma bainha. E a proteção, hoje não é assim, mas a proteção contra a oxidação é feita através de uma injeção de cimento. E eles injetaram muito mal e deixaram lá em cima áreas com mais de 1 metro, né, sem nenhuma proteção. Isso não foi visto e ficou lá durante 10, 15 anos. Um belo dia estourou um tirante. Aí é que foi se ver, né, que eles não tinham feito nenhuma proteção na bainha, na parte de cima. Mas como havia essa exigência, né, podia estourar até 2, que não acontecia nada, então foi possível recuperar, né, e ir retirando os tirantes um por um, né, sem que a estação ficasse totalmente parada. Mas são coisas técnicas que sempre acontecem. Pode virar. A montagem do mastro, que tem que anteceder, né? Pode virar. A fundação, né? E aí todos os tirantes, esse sistema Freycinet de proteção, com os cones de proteção, né? Pode virar. E esse vão incrível aí de 100 metros que permite, né? Todos os ônibus têm que fazer essas curvas para entrar nas baias, fazer uma curva, é muito difícil a implantação assim no final, sabe? Se é uma passagem, você resolve muito melhor. Pode virar. Bom, o que é isso? Tempo, né? Aí eu vou passar a falar, vocês querem descansar um pouquinho? Que agora a gente entra num outro esquema. Não é ainda de industrialização, não. Mas é no outro esquema. Hoje está melhor, não está? Não tem nada de diagrama, aquela chatice, né? Olha,
eu creio que nós adiantamos muito, sabe, esse primeiro período. Eu gostaria de andar um pouquinho mais rápido, também não falta muita coisa, para a gente abrir um espaço para vocês se manifestarem. Faço questão que vocês façam as perguntas. Hoje eu acho que é mais acessível, não tem diagrama, não tem força, não tem grafostática, de forma que vocês têm que se manifestar um pouco mais e fazer as perguntas que vocês acharem razoáveis. Tá bom? Me prometem, né? Então vamos terminar aqui. Já passa de 11 horas, né? Temos pouco tempo para isso. Meio-dia tem que parar, né, Hugo? Bom, isso aqui, naturalmente, vai ser um preâmbulo, né, de um assunto que nós vamos debater bastante, que é na área da industrialização, que é a questão dos hospitais, né? Mas esse hospital, que não tem nada a ver com a industrialização, e que faz parte, vamos dizer, da rede Sara, né? Ele tem características construtivas muito especiais, né? Que a gente tinha que discutir. Isso nós vamos debater um pouco melhor essa questão da humanização dos hospitais. Quando eu comecei a fazer projetos hospitalares, isso foi em 1963, antes da Revolução. E por acaso eu sofri um acidente junto com a minha mulher e ficamos 60 dias no hospital, ambos. Foi a primeira vez que eu tive contato como paciente, ao invés de ser vamos dizer, um projetista de fazer o planejamento hospitalar. E nessa ocasião eu passei a ficar muito amigo de um médico que tinha mais ou menos a minha idade, que estava chegando da Inglaterra, que era Luiz Campos da Paz, que até hoje é meu amigo, que é o presidente da Rede Sara. Então, nós começamos a discutir muito essa coisa do hospital, ele cheio de vontade de construir uma rede, essas coisas, e discutimos muito essa questão, principalmente da humanização do programa, né, dos hospitais da Inglaterra, que ele conhecia, né, de forma que eu acho que o início dessa relação minha com hospitais foi nessa época que eu tive internado no Hospital da Rede Sara. Muitas coisas foram pensadas nesse diálogo que eu tive com a Luísa, né, em termos de humanização de hospitais, né. Mas eu acho que a questão básica sempre foi da adoção da luz natural e da ventilação natural. Até porque uma questão que se agrava cada vez mais nos hospitais é a infecção hospitalar, né. E para isso é preciso que os ambientes, ao invés de serem herméticos, como existe uma tendência de se fazer, com ar-condicionado, com climatização, é preciso que os ambientes sejam mais abertos, porque assim as bactérias que criam resistências ao antibiótico, né, elas se misturam com outras, elas têm uma reprodução muito rápida, né, e com isso você tem... É engraçado que elas passam seus genes por contato, não existe muitas delas, elas se reproduzem por separação, na cisparidade. Então, mas elas transmitem os genes por contato. Então, essa coisa do hospital se tornar, vamos dizer, um incubador de bactérias resistentes, né? É porque elas convivem ali com a briga, né? Elas têm que guerrear com os antibióticos. Então, essa bactéria resistente, que é o grande demônio dos hospitais, que resulta na infecção hospitalar, né? Ela se reproduz com muita rapidez e cria, é a coisa do vírus, né? Eles criam resistências muito rápidas, modificam-se. Então, uma bactéria dessas, você cria um antibiótico e imediatamente a bactéria cria uma forma de conviver com esse antibiótico e continuar existindo, né? Então, é um privilégio dos seres mais primitivos, né? Senão não teria chegado até os dias de hoje. Então, essa guerra dos antibióticos, provavelmente o ser humano vai perder. Nunca ele vai conseguir estabelecer essa guerra com as bactérias e vencê-las. Até porque elas são necessárias, né? Se a gente eliminar as bactérias, elimina a vida. Então, como é que vai conviver sem bactéria? Precisa aprender a conviver com elas. Engraçado é que existe estudos, bastante pesquisa, eu costumo ler muito sobre isso, né? Que as bactérias, elas têm um processo de comunicação, né,
que uma dá uma ordem e todas as outras vão atacar. Então é possível você inibir esse processo de comunicação e fazê-los com que fiquem placidamente ali sem atacar. Mas essas pesquisas não vão à frente porque o que já se investiu em antibiótico, a farmacologia mundial já se investiu tanto que não deixa essas pesquisas irem à frente, né? E, naturalmente, eu acho que esse seria, provavelmente, a forma mais inteligente do ser humano conviver com as bactérias e não estabelecer essa guerra, né? Agora, às vezes, para atenuar esse processo de desenvolvimento das bactérias contra as guerras dos antibióticos, né? É preciso que elas se reproduzam com mais velocidade com outras externas, né? Então, ao contrário da gente criar ambientes herméticos protegidos das bactérias, elas entraram para dentro do hospital, nós temos que expulsá-las de lá. Então, para isso, deixa elas conviverem com outras, né? Então, ao contrário do que se defendia muito do ambiente hermético, o que está provado é que o que faz com que as bactérias reduzam é justamente você ter o hospital aberto. Durante algum tempo até se preconizava, né, que um hospital durante 6 meses devia funcionar e depois fechar para que as bactérias saíssem de lá, né? Claro que isso é uma solução antieconômica e difícil de se fazer, né? Na União Soviética até se tentou fazer isso. Mas ninguém pode fechar um hospital por 6 meses, né? Então é preciso que que o hospital, por exemplo, na medida que ele incorpora sistemas de ventilação natural, sistemas que o próprio paciente possa tomar banhos de sol e possa conviver com áreas menos herméticas, né? Isso ajuda muito. O resultado é que na rede SARA, em que essas técnicas foram incorporadas e absorvidas pelo staff dos hospitais, né, nós temos um índice de infecção baixíssimo, apesar do osso ser a coisa mais terrível pela sua porosidade, né, e geralmente as bactérias que se instalam nos ossos são muito difíceis de serem destruídas. A infecção óssea é terrível. Mas apesar disso, desculpa, eu estou com um pigarro danado, mas apesar disso, né, é possível a gente, e ao longo de treinamento de pessoal e essa adoção de sistemas mais naturais de ventilação e iluminação, tem se conseguido resultados muito satisfatórios, sabe? Até hoje, eu não sei para quem eu contei, só como ilustração, que no Ministério da Saúde, né, criam-se parâmetros para cada tipo de procedimento, cada tipo de técnica hospitalar, né? Existe um parâmetro que é o justamente da infecção hospitalar, que não pode exceder a 2,8%. O SARA tem 0,2%. Então, foi um auditor lá examinar, bom, vocês estão muito abaixo, tem que melhorar isso, 0,2% está muito abaixo do que se preconiza. Quer dizer, o raciocínio, né, do sujeito que mexe com esses códigos, né, acaba todo deformado, né? Porque tem que aumentar a infecção hospitalar para o hospital ser melhor. Bom, isso foi apenas uma digressão que eu fiz aí até para a gente poder entender melhor essa questão do uso do sol, do uso da ventilação natural, não é? Não é por uma questão de economia só, que também, claro, se a gente tem economia de energia, isso é importante. O ar-condicionado é muito caro para a instalação, o ar-condicionado é muito caro para a manutenção e o ar-condicionado é muito ruim para a saúde. Essa aqui é a verdade. Vamos virar. Então, o que se procurou de saída evitar nos hospitais da rede SARA? Eu vou desenvolver esse assunto um pouquinho mais, porque no processo de industrialização isso vai ser impossível. E para entender um pouco mais a rede, eu tenho que falar um pouco sobre isso. Então, quer dizer, se evitou justamente a criação de ambientes herméticos. Tentou-se evitar o uso do ar-condicionado, só em casos específicos, às vezes no centro cirúrgico se usa, em áreas como o setor de imagem, algumas áreas do setor de imagem. Mas, de um modo geral, o que se preconiza é um sistema de ventilação natural que se consegue através dessas aberturas genitais, né? Pode virar. Outra coisa também que nos projetos hospitalares a gente tem que conviver com elas é a questão do ajuste aos programas de tecnologia que mudam, né? Imagina, se a gente pensar uma técnica hospitalar adotada há 20 anos atrás, veja, é completamente diferente. Então, o hospital tem que ser flexível o suficiente, né, para incorporar
essas modificações da técnica sem que isso, de repente, determine uma demolição do projeto para fazer outra, né? Então, ele tem que... E nós desenvolvemos algumas formas, né, de resolver essa questão, né? Como, por exemplo, a questão das circulações, né? Me lembro que quando surgiu o Hospital Tecnológico, na década de 40 para 50, depois da guerra, né? Porque a penicilina foi praticamente difundida depois da guerra. E todas as indústrias que produziam armas, né, com o fim da guerra, elas começaram a se dedicar à pesquisa da saúde. É incrível, né? Primeiro a morte, depois a saúde. E agora continuam fazendo guerras. Mas, enfim, foi um período muito rico, assim, que a gente chamou de anos dourados. Todo mundo achava que a humanidade ia ser um paraíso, né? Então, houve um investimento altíssimo em tecnologia de saúde. Os sistemas de raio-x, de imagem, foram desenvolvidos, né? E se preconizava assim, um hospital hermético. Eu me lembro que a Philips fazia uma propaganda dizendo que só através do sistema de iluminação artificial conseguia manter os luxos necessários para cada tipo de trabalho, né? Eram coisas incríveis. E assim eram, com todos os equipamentos. Então, isso evoluiu para um hospital rigorosamente tecnológico, que ele tinha que funcionar, os técnicos em planejamento hospitalar se especializaram em áreas de equipamentos, né? Foi um período complicado, né? O glamour da tecnologia chegou assim, deslumbrando todo o universo mundial, né? Foi uma coisa que contaminou, né? E na área da saúde foi mais grave. Criou essa fragmentação do conhecimento, né? Cada especialista que atua na sua área, né? E houve um movimento logo na década de 60, né, contra isso, né? Criando o hospital geral, evitando o hospital de especialidade, porque a evolução era sempre no sentido do sujeito se especializar em determinada técnica. Então, para isso, era preciso que os espaços hospitalares, para a gente combater esses excessos na área do glamour tecnológico, era preciso que o hospital fosse flexível o suficiente para absorver essas mudanças técnicas e, ao mesmo tempo, poder crescer, né? Então, eu imaginava sempre assim, a solução como uma coisa quase que orgânica, né? Que o hospital pudesse crescer a sua infraestrutura, mas pudesse crescer seus setores, né? Sem prejudicar o outro, né? Então, se delineava uma forma muito mais livre, né? Sem aquelas dependências volumétricas que, às vezes, a arquitetura impõe, e tem um sistema flexível de circulações, né? Pode virar. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, nos hospitais da Rede Sara, algumas coisas até não foram feitas, mas a Rede Sara começou desse tamanhinho assim, né? Hoje ela ocupa todo, então o terreno que imaginávamos que tivesse áreas de convívio externo para o paciente foram sendo absorvidas por prédios por causa desse crescimento. Pode virar. Existem, para vocês verem, uma maquete feita em 1976, que é essa aqui. O hospital da Rede Sara era só isso. A maquete de 2000, né? Tudo isso foi crescendo, foi sendo adicionado. Você vê a empena desse prédio aqui, onde é que está, onde é que ela foi. Aqui terminava o hospital. Hoje ela está lá embaixo, né? Então, ele hoje tem 3 vezes a área que tinha inicialmente. E um pouco graças a esse sistema de circulações que vocês veem aí, né? Uma circulação, a raiz principal, e depois as ramificações, é que se garantiu um crescimento mais ou menos homogêneo do hospital, apesar dessa desproporção entre a área inicial e a área atual. Pode virar. Outra coisa que se preconizou muito na modificação, vamos dizer, do atendimento hospitalar, foi justamente a mobilidade do paciente, né? Era preciso que a gente estimulasse muito a questão do trabalho em equipe, né? Que a fragmentação que existe na área da saúde, né, ela não fosse levada até as últimas consequências no próprio espaço físico, né? Então, para os médicos conviverem de uma forma mais saudável, né, era preciso que justamente a gente tivesse, tanto eles quanto os pacientes, mais móveis. Então, se imaginou um equipamento que se chamava cama-maca, né, que permitia que o paciente andasse no hospital inteiro. Então, essa dinâmica mudou completamente vamos dizer, a forma do espaço hospitalar, né? Na época do projeto, que trabalhamos muito nesse projeto, envolvendo
uma equipe muito grande, né? Se estudava até, através de maquetes, né? Como seria a mobilidade desses pacientes dentro do hospital, né? Pode ir lá. E essa cama-maca era imprescindível, né? Então, a gente vê, às vezes, um paciente que ele está submetido a uma atração, como esse menino aqui, né? Com todo pendurado aí, mas ele está num estado sociável, né? Então, esse convívio com o ambiente externo, com a luz natural, com até reuniões sociais entre eles, né? Só era permitido se o equipamento fosse muito mais móvel do que o equipamento disponível, então, no mercado, né? Pode virar. É comum na Rede Sara, esses eventos acontecem toda semana, né? Então, é o aniversário, quem faz ano, então faz uma reunião. Esses terraços também, que foram criados nesse hospital eminentemente urbano, né? Eles tinham toda essa aplicação, né? Para você ter, de repente, os pacientes saindo para uma área mais coletiva, né? Abandonarem os espaços dos seus leitos, né? Para poder ter... E isso é uma tônica que se acompanhou sempre na Rede Sara. Vocês vão ver depois, quando eu mostrar os outros hospitais, vocês vão perceber isso. Pode virar. Bom, quanto ao aspecto construtivo, aqui se reproduz o que eu falei de uma viga Virandel. Aqui elas são alternadas, até para serem mais econômicas, né? Porque cada uma dessas, ela recebe o teto, o piso de um pavimento, e depois elas são situadas em níveis diferentes, né? E permite esses terraços com pé direito duplo. O que se queria aqui é que o sol entrasse realmente, né? Então, para isso, para você ter... Até o hospital, propositadamente, ele foi colocado na orientação oeste-leste, né? Para você ter sol de manhã e de tarde. Essa balela de que o sol de manhã que é bom, isso não existe. Olha, existem os infravermelhos e os ultravioletas, né? Então, os ultravioletas, eles são muito necessários à infecção, mas também são muito perigosos, produzem câncer, se você se expõe muito. Então, isso tem que ser resolvido no decorrer do dia, né? Lógico, quando chega 10 horas, os ultravioletas se tornam mais perniciosos, né? Mas o sol que vem ou no fim da tarde ou no fim da manhã, é um sol sempre que ele é mais saudável. Então, a intenção aí era criar ambientes em que o sol penetrasse sempre de manhã e de tarde. Pode virar, para os pacientes. Bom, aí eu falei um pouco sobre isso, né? Eu falei um pouco sobre a questão do cisalhamento. Vamos ver aqui essa coisa como se agrava. Vocês estão vendo aqui, quando chega no apoio, com cargas tão pesadas como essa, aqui são os diagramas cortantes, o diagrama flexor, de flexão e cortante. Aqui o desdobramento, o que acontece? Se você tivesse um perfil ideal para essa viga Virandel, naturalmente seria esse aqui. Mas você vê como a situação é grave no apoio aqui no cortante, né? No diagrama cortante. Então, foi preciso, nesse caso, criar cabos protendidos, né? É uma proteção curta, né? São cabos que são inseridos aqui, né? Nessa área próxima ao apoio, para resolver as questões de cisalhamento. Pode virar. Por outro lado, também, o que se desejava, né, é que a iluminação zenital e a ventilação zenital fosse difundida em todos os ambientes, até para eles tornarem-se mais compactos, né? Para isso, criou-se um sistema construtivo, né, também todo pensado em função da prefabricação, que infelizmente não se realizou, mas que permitisse a criação de sheds, que permitisse a criação de pavimentos em que as instalações pudessem ser mais flexíveis, né? Então, esse perfil aí que foi criado visava justamente essa condição de flexibilidade das instalações. E os sheds que são ruins, não são bons, não. Essa coisa... É um projeto ruim em termos de iluminação e ventilação zenital. Eu acho que deixa muito aquém tanto a iluminação como a ventilação, como devia ser, que foi conseguido em outros sheds que eu vou mostrar depois. Pode virar. Então, lógico, sempre incorporando jardins, e aí você garantia também um ambiente melhor, isso em áreas de áreas de espera, em que os pacientes estão na sua situação mais frágil, aguardando o exame, né? Então, é preciso que esses ambientes sejam mais amenos.
Aqui, para as crianças tem aquários, áreas de lazer, com brinquedos, essa coisa. E são ambientes coletivos que dão assim, um ar mais alegre ao hospital, sabe? Se você faz salas de espera, todas elas subdivididas, né? Você tem ambientes herméticos, que a pessoa se sente mais deprimida até. E a gente tem que entender que o paciente, quando ingressa no hospital, é a sua área de mais fragilidade. É o medo diagnóstico, é toda... Pode virar. Também... Volta só um pouquinho, por favor. Também existem técnicas que têm que ser preservadas. É lógico que existem as questões de circulação, que no hospital são fundamentais, você tem que segregar um pouco, senão, de repente, você vira uma promiscuidade total. Os médicos, como circulam nessa área vermelha, como os pacientes são introduzidos nas áreas de espera, né, que vocês veem aqui. Pode virar. Então, existe uma... na década de 50, se preconizava assim, circulações todas separadas, que era um horror. Essa questão na rede Sara foi levada assim, de uma forma muito mais amena. É lógico que a gente segrega certas áreas, mas, de uma certa forma, as barreiras físicas são muito mais naturais. Quer dizer, você tem acesso a outras áreas sem ser proibido. Mas também o que foi pensado foi você ter também o trabalho dos médicos em equipe, nunca ter a coisa isolada. Quer dizer, então, o paciente que vai receber um exame ambulatorial, né, ele é atendido por uma equipe médica. Aqui você tem o neurocirurgião, você tem o ortopedista, você tem o psicólogo, tem o fisioterapeuta, enfim, as equipes atendem em conjunto, não são atendimentos isolados. Isso para o paciente é muito bom, que evita aquela coisa, vá ao hospital, volta para fazer isso, volta para fazer aquilo. Então, no momento que você dispõe, inclusive, hoje, de tecnologias que fazem essa intercomunicação mais fácil, né? Você pode ler através de um monitor, você pode ler um exame radiológico, um setor de imagem, tudo isso é feito através de uma equipe atuando em conjunto, né? Claro que os pacientes aqui são separados no seu ingresso, eles entram no box, mas os médicos estão trabalhando em conjunto. Então, essas coisas de separação e trabalhos coletivos foram previamente estabelecidos em que níveis a gente poderia chegar, né? Pode virar. Claro, a presença do Atos, eu tenho assim um grande apego. Agora o Atos, coitado, ele está com doença de Parkinson, eu estou tentando até que ele ainda faça um trabalho junto, mas está cada vez mais difícil, sabe? Então é uma perda, eu me sinto assim, um lado profissional perdido sem o Atos. Foi um convívio de 30 anos, né? 40 anos, difícil, né? A gente, de repente, pensar em fazer arquitetura sem o Atos, desde o início pensando nessas coisas tão bonitas que ele sempre fez, incorporadas à arquitetura. Mais até nos trabalhos de Oscar do que nos meus, mas enfim, esse convívio para mim foi uma coisa... E isso, nos hospitais da Rede Sara, cada espaço vocês vão decorar, vão se defrontar com uma obra do Atos, né? Sempre incorporada à arquitetura, ela é nunca uma complementação, né? É uma coisa que respira o projeto de arquitetura. Quer dizer, esse painel aqui, ele é um painel divisório, né, vazado, a intenção era criar uma separação, né, mas tudo isso é feito no decorrer do projeto, não é uma coisa que é depois imposta pelo... Pode virar. Aqui também, o azulejo é um jardim mais fechado, na espera da radiologia, né, mas sempre com o trabalho do Atos. Pode virar. E infelizmente, esse projeto, ele foi todo concebido pré-fabricado. Foi um trabalho... Até as vigas Virandell eram pré-fabricadas, com costuras e pretensões posteriores, sabe? Mas se chegou à conclusão, primeiro, que não havia dinheiro na Rede Sara para fazer um projeto de uma obra só. Essa obra, tínhamos que conseguir dinheiro gradualmente. Isso foi inviabilizando a pré-fabricação. Tinha que começar a fundação, a obra demorou 5 anos para ser feita, né? Então, algumas coisas foram pré-fabricadas, outras não foram pré-fabricadas, porque não havia nem disponibilidade para você alugar um guindaste, e a obra foi praticamente feita por construção direta, foi a própria rede que construiu. Quer dizer, não houve contratação de uma empreiteira, que seria difícil você contratar uma empreiteira para fazer uma obra em 5 anos. Pode virar. Mas os recursos...
Mas isso tudo, quer dizer, o que eu gostaria de chamar a atenção é o seguinte: essa disciplina, né, que foi criada em função da pré-fabricação, que infelizmente não foi conseguida. Não, a disciplina foi conseguida, quer dizer, não foi conseguida a pré-fabricação, mas ela foi imposta, né, pelo sistema construtivo. Então, a passagem das instalações, a flexibilidade que tinha que ter nas instalações, até para que a manutenção dessas instalações fosse mais fácil, mais acessível, né, na instalação de laboratórios, com as galerias independentes em subsolo, né, tudo isso foi feito pensando no sistema pré-fabricado, de forma que não foi uma perda. Eu acho que, apesar de não ter sido ajustado o sistema pré-fabricado como eu gostaria, mas enfim, isso foi tudo usado, sabe? Eu acho que essa disciplina construtiva, no caso de uma construção flexível, é extremamente útil e necessária. Pode virar. Em alguns casos, eu vou falar um pouco disso, porque depois não voltamos mais ao assunto de saúde, senão ninguém aguenta, né? Mas temos que falar um pouquinho até para pensar nos programas. Então, por exemplo, no caso do centro cirúrgico, né, foi uma grande inovação que se fez na rede SARA, né, que garante justamente um centro cirúrgico muito mais protegido da infecção, que você tem duas unidades unidas, né, pela infraestrutura. Então, você pode, a cada momento, fechar um centro cirúrgico desse para desinfecção. Então, você tem a infraestrutura de acesso e a infraestrutura embaixo, mas você tem um centro cirúrgico funcionando aqui do lado, de 4 salas, e as outras 4 salas. Então, essa manutenção é feita semanalmente. Então, você, de repente, um lado do centro cirúrgico para de funcionar, você desinfecta tudo, porque o centro cirúrgico é o lugar da infecção, né? Ali é que o osso está exposto, ali é que a infecção penetra, né? Depois, é lógico, ela pode penetrar de outras formas. Obrigado. Acabou, né? Estou gastando pilha, que é um horror. Mas então, essa coisa da infecção, né, é quase que uma atmosfera assim, de suspense que a gente vive no hospital, né? Ih, bactéria daqui, bactéria dali. Então, é a chamada infecção hospitalar. Está funcionando? Ah, não. Tá, não. Ah, tá. Pequenininha. Mas, por exemplo, esse centro cirúrgico, ele viabiliza, de uma certa maneira, a questão de uma proteção a mais para a infecção hospitalar. Pode virar. Outras técnicas que foram também adicionadas na questão do hospitalar foi a questão da transferência. A gente sabe que uma hora terrível para o paciente imobilizado é a hora da transferência. Primeiro, pelas dores que ele sofre para sair de uma maca para a cama, ou vice-versa, né? E, segundo lugar, porque é sempre uma oportunidade de você desenvolver a infecção cruzada, quer dizer, ele dá uma bactéria para a cama e a cama dava uma outra para ele. Então, há uma troca de bactérias aí terrível, que é o que a gente chama de infecção cruzada hospitalar, que é terrível também. Não é só a infecção hospitalar pelas bactérias resistentes. Então, também se desenvolveu, esse sistema não foi invenção nossa, ele já existia na Suécia. Nesse período eu visitei muitos hospitais, viajava muito para entender um pouco melhor essa coisa, e realmente isso já existia na Suécia, foi incorporado na Alemanha, e nós importamos esses equipamentos. Hoje nós fabricamos esses equipamentos todos na rede SARA. São muito caros de se importar. Mas é um sistema de transferência, né, por exemplo, o centro cirúrgico, que o paciente, através dessa janela, né, ele é transferido por uma esteira, quer dizer, ele passa do seu leito para o centro cirúrgico. E no centro cirúrgico também existe um cavalo que transporta ele diretamente para a mesa de cirurgia. Então, só aí são eliminadas 2 operações de transferência. Pode virar. Está vendo? O paciente segue nesse cavalo e depois existe Isso, infelizmente, não é incorporado nos hospitais brasileiros, né? Mas é uma técnica que permite uma proteção muito maior para o paciente, para o médico e para a infecção. Então, esse sistema hidráulico, né? A mesa, você vê que ele foi transferido da sua cama para a mesa cirúrgica. Não existe nada se interpondo aí nesse meio, né? Hoje o SARA fabrica tudo isso nas oficinas do CTRS. Era muito caro importar, nós importamos alguns, depois desistimos. Pode virar.
O sistema construtivo, nem vou falar aqui, porque foi todo muito estudado, mas até das vigas Virandel, conforme eu disse, mas era todo prefabricado. Algumas coisas foram, outras não. Pode virar. Mas o que eu estava dizendo é que, de qualquer maneira, né, essa disciplina levou a uma racionalização da construção que não seria conseguido se o projeto não levasse em conta essas repetições, né? Então, até nessa época se usavam ainda escoramentos em madeira, mas, de qualquer maneira, outra coisa que eu queria chamar a atenção é o seguinte, apesar do sistema não ser prefabricado, né, a estrutura continuou a atuar pela forma que foi pensada. Vocês estão vendo, aqui essas peças foram concretadas antes e depois as vigas duplas para a questão de águas pluviais. Então, eu tenho desenvolvido muito essas coisas de impermeabilização, essas técnicas no prefabricado, que são às vezes difíceis. Que todas essas áreas, quando você tem estruturas biapoiadas, né, você cria sempre um fissuramento constante, que é uma dificuldade a mais que você tem na impermeabilização. Quando você tem uma estrutura isostática como essa, né, biapoiada, né, e essas deformações aí, elas são perfeitamente controladas, que na estrutura peristática você perde o controle. Então, o que ocorre? Você pode prescindir, essas vigas nunca foram impermeabilizadas. Então, a impermeabilização só ocorreu nas vigas duplas que são hiperestáticas, são contínuas. Mas no sistema isostático, e isso dá uma garantia muito maior, né? Por um caso de um hospital desse todo impermeabilizado, imagina o demônio que seria se começasse a ter vazamentos aí. De forma que não abrimos mão da impermeabilização através desse uso de sistemas isostáticos. Pode virar. Outras conquistas em termos de reprodução de formas, você vê que não tem quase que desperdício nenhum, todas as formas foram recuperadas, as formas metálicas, né? Então, apesar da estrutura ter sido moldada em loco, né, a forma disciplinada por que ela foi concebida, né, garantiu esse uso mais inteligente das formas, né? Pode virar. As instalações, todas têm que ser acessíveis, né? É lógico que a gente pensava também que as luminárias não pudessem caminhar ao longo dessas canaletas para você ter essa flexibilidade. Não adianta nada você ter flexibilidade das divisórias se não tiver flexibilidade das instalações, né? Elas têm que acompanhar essa modificação dos espaços. Ao mesmo tempo, ter nichos onde os quadros, os corta-circuitos são alojados, né, para você ter a distribuição por andar, por áreas, por zonas, para isso ser flexível, né? Pode virar. Não, isso aí já errou. Eu acho que já acabou aí. Acho que é a última imagem. Bom, eu mostrei um pouquinho essa coisa do hospital, depois nós deixamos quase meio-dia, temos muito pouco tempo, né? Mas eu gostaria que realmente agora houvesse uma certa discussão, que vocês participassem mais, eu me refiro aos estudantes. Lógico que os colegas profissionais que estão aqui estão apenas para me dar apoio, mas devem estar de... Eu queria perguntar só sobre as peças de argamassa, como é que são feitas os moldes dentro? A parte oca. Olha, se eu tentar responder hoje, eu acho que você vai vir amanhã, era melhor transferir essa pergunta para amanhã, porque eu vou tratar amanhã especificamente da argamassa armada, sabe? É claro que os moldes metálicos são muito difíceis, né? Mas você vai ter um contato maior amanhã com essas informações. Amanhã nós vamos tratar só de argamassa armada. Eu acho que a argamassa armada, eu disse aí, aqui como recurso de aplicação tecnológica na área do cimento, né? Do aglomerado de cimento, eu acho que é uma coisa que não foi explorada ainda, né? Teve muitos insucessos devido aos problemas políticos. Eu fracassei em praticamente todas as fábricas em que eu participei, mas isso esse insucesso não significa que o material seja ruim. Eu acho que tem uma coisa que nunca foi explorada, né? Eu tinha vontade de ainda, apesar da saúde e da velhice, eu tinha vontade ainda de recuperar algumas experiências que foram feitas na área de argamassa armada. De forma que eu reservei um dia
uma sessão inteira para a gente discutir a argamassa armada, e aí você, se tiver amanhã, essas respostas vão ser mais claras do que eu ficar falando em cima do vazio, tá bom? Uma das vigas de parede que você mostrou é em alvenaria? Não é alvenaria, ela é em argamassa armada. A rigor, ela é em argamassa armada. A alvenaria é usada como enchimento para criar uma inércia, né, maior, né, no sentido, principalmente por causa da flambagem. Mas a alvenaria é um vazio de tijolo, né, que é incorporado, e as duas paredes de 30 centímetros de argamassa que funcionam, e elas são executadas projetadas. É claro que se você tem tensões muito altas, você não pode fazer isso, né? Então, para vãos menores, em situações mais adequadas, você pode usar, porque você fazer uma coisa dessas projetada, né, você tem problemas de argamassa projetada, tem problemas de falta de adensamento, tem problemas de falta de cura, processos de cura mais adequados. Então, você tem que levar em conta que essa argamassa trabalha com tensões muito mais baixas do que poderia trabalhar. Mas, em função, às vezes, de uma execução mais artesanal, que você não quer gastar moldes para fazer uma viga de concreto, ela é factível. Não, só as duas paredes. O tijolo é um oco. Você faz a parede, cria umas ligações em pilaretes, de vez em quando, para ligar o bando superior com o bando, e a rigor é uma decomposição de uma treliça, em que as duas paredes de argamassa armada trabalham a tração ou compressão dependendo da área. Então, se você decompuser a treliça de Mohr, né, as áreas de tensão são absorvidas só pelas duas superfícies de 3 centímetros. E você tem um bando superior e um bando superior, e que você tem as armações realmente de tração e flexão, né? De compressão e flexão, no caso da tração. É claro que, quando chega nas áreas de cisalhamento, se tiver um vão muito grande, isso é inviável, né? Tem que ser um vão pequeno, aí é um vão de 15 metros só, não chega a vãos muito grandes. Professor, gostaria de saber, porque como é a aceitação de projetos um pouco mais ousados, na ideia, acho que um pouco na concepção geral, aquilo que você estava falando do hospital. Quando você começou a fala agora, né, em relação... Porque eu consegui acompanhar de perto agora os CELs da Prefeitura de São Paulo, e depois da execução dos primeiros, quanto foi, 25, acho, existe uma enorme resistência, assim, absurda, com argumentos dos mais insignificantes, assim, no sentido de, por exemplo, não sei se você conhece o projeto, se o senhor conhece. Conheço um pouquinho. Mas é um projeto em que as salas de aula estão no meio do edifício, e por fora vêm os corredores que formam umas varandas, corredores grandes. E aquilo, mesmo por parte dos professores e dos diretores, assim, eles vêm com um conservadorismo gigantesco. Quer dizer, como que é? Um conservadorismo. Eles soltam argumentos, por exemplo, de que a chuva vai molhar a tinta que está na parede depois desse corredor, e depois não vai poder... não vai ter como repor essa tinta, né, porque o poder público demora, e a segurança das crianças. Então, agora, na segunda gestão, nessa gestão atual, eles estão fazendo projetos distintos, com base nessas reclamações, quer dizer, o projeto morre, né, a essência de um projeto aberto e tal. Então, acho que eu queria perguntar como que isso entrou, né, no caso da Sara ou em outros casos da rede Sara Kubitschek. Essa aceitação por parte, não sei, enfim. Eu acho que realmente a gente corre risco, né? O arquiteto está sempre... Agora, eu acho que esses riscos, eles têm que ser avaliados antes, né? Então, quando você trabalha para o setor público, né, é claro que você tem sempre essa incógnita do sistema político vigente, que vai mudar tudo, né? Eu acho, por exemplo, não conheço o Projeto dos Céus, gosto dos Projetos dos Céus, até pela proposta de educação, que eu acho que é importante, como fizemos, por exemplo, no Rio de Janeiro, os CIEPs e outras. Eu participei de muitos programas na educação, e eu acho que, imagino, não conheço o projeto, mas eu imagino que tenha uma contribuição
arquitetônica muito importante, né? Não conheço esse problema que você está falando. Mas o que eu acho é o seguinte, você falou na Rede Sara, sobre a Rede Sara eu posso falar. É claro que a gente não teria proposto uma situação dessas, correndo tantos riscos, né, se não tivesse uma garantia, né, de que o sistema fosse pelo menos montado inicialmente. Essa garantia, hoje, nós temos ao longo de 30 anos. Né? Quer dizer, esse projeto que foi feito em 1976, né, ele conseguiu vencer esses 30 anos sendo aperfeiçoado e aprimorado, com muitos erros. Acho que essa coisa de conviver com erros, a gente tem que conviver, ninguém é perfeito. Então, tem que ter autocrítica suficiente para mudar quando está errado, né? Não pode ficar achando que é infalível. Então, eu acho que isso faz parte da nossa vida profissional. Mas eu acho que esses erros têm que ser avaliados. Não pode ser, ou por outro, esses riscos têm que ser avaliados. Se você sabe de antemão que aquele processo não tem garantia de... Por exemplo, no Hospital de Taguatinga, é um fracasso. Tudo que... A maioria das coisas que foram propostas para o Hospital da Rede Sara, de 1960, foram propostas para Taguatinga. No dia seguinte, o hospital estava todo errado, funcionando errado, logo depois da inauguração. Então, o arcabouço, né, que ele tem, vamos dizer, a mesma proposta funcional do hospital, não foi feito. Então, o que a gente vai fazer, né? Nem sempre consegue. Então, a gente tem que pensar que vai fracassar, muitas vezes, nesses projetos que exigem um rigor funcional muito grande, como é o caso de hospitais. Mas eu não conheço o projeto dos céus, mas eu imagino que pode até ter havido erros que têm que ser corrigidos, né? O arquiteto não é infalível. Respondi não. Ter que fazer um buraco desse que ia cair tudo.